Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui, hoje sobre os balanços do segundo trimestre de 2025. A gente vai falar sobre as três principais empresas aqui, Banco do Brasil, Petrobras e Vale, que tiveram balanços muito interessantes, sendo a principal delas que, digamos assim, roubou os holofotes toda para ela, foi Banco do Brasil. Foi um balanço surpreendentemente negativo. E a gente vai dar uma olhada aqui o que causou isso e entender se o que a gente deve fazer, se esse susto realmente indica o fim do banco ou será que é o começo de uma grande oportunidade. A gente vai analisar aqui, depois vai dar uma comentada sobre a Vale, uma comentada sobre a Petro e no fim do vídeo eu comento o que eu estou fazendo com o meu próprio dinheiro. E lembrando, durante o vídeo, comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre essas empresas, se vocês estão comprando ou não, para a gente poder trocar uma ideia. Eu acho que é uma coisa bem interessante que a gente pode fazer aqui, compartilhar ideias, opiniões. Inclusive, esses dias teve um vídeo aqui, uma pessoa comentou uma estatística sobre o Banco do Brasil, que eu vou comentar durante esse vídeo aqui, que é extremamente interessante, então a gente consegue realmente trocar muito conhecimento. Gostou do vídeo? Curte e se inscreve no canal aí para fortalecer, mas bora para o vídeo agora. Bom, estou aqui com o gráfico do nosso querido Banco do Brasil. Antes, dá só uma olhadinha aqui na Bovespa, que tem subido nesse último mês. Nos últimos 6 meses, andando aqui de lado, basicamente nada demais. Porém, Banco do Brasil teve uma grande divulgação de resultados. Deixei aqui separado para vocês darem uma olhada. Então, a gente teve, em síntese, três grandes pontos. Queda do lucro, que muitos bancos estavam apontando ali para 5 bilhões de objetivo, né, de já revisado, seria uma queda já de 50% basicamente no lucro do Banco do Brasil, porém conseguiu superar o ruim, superar o péssimo, que era a visão de que daria 5 bilhões de resultado, porém não. Ele veio abaixo disso, veio em 3,9, 3,8 bilhões, ainda deve ser revisado esses valores, porém fica em torno disso. Quando o cenário está pessimista, as pessoas já pegam 3,8 e já transformam em 3 bilhões, certo? Então a situação realmente é bem ruim. Isso acontece por aumento da inadimplência, sustentação da taxa Selic alta, as pessoas que estão pegando crédito do Banco do Brasil, principalmente no agro, não tem mais aquela qualidade, o banco acabou crescendo muito a carteira de crédito, vem enfrentando concorrência. Então esse cenário inteiro gerou um resultado muito ruim para o Banco do Brasil, já era algo esperado, porém não se esperava que ele viria tão baixo assim, certo? Veio pior do que o esperado. Bom, o que a gente deve também apontar sobre isso do Banco do Brasil? Eu acho que não chega a apontar aqui nessa matéria, mas a gente dá uma olhada aqui na ação mesmo e a gente consegue entrar nesse ponto. Bom, a gente tem pegar aqui por cotação padrão, uma empresa que em maio foi ontem, né? Se for pegar isso aqui, não é nem curto prazo, é um micro prazo, nano prazo, são meses. Meses atrás, essa empresa estava sendo cotada a quase R$ 30. Todos os vídeos, todos os influenciadores noticiavam como a melhor ação da bolsa, ou uma das melhores, o melhor banco. Enfim, um grande marketing em cima da empresa. E ela se tornou do filho querido para o bicho-papão da nossa bolsa em muito pouco tempo. Se puxar aqui o gráfico de 5 anos, ela estava no auge dela, teve um outro auge aqui, antes disso, 2024, porém derreteu a ação para o mesmo valor de 2023, certo? Isso é uma coisa importante, né? Eu estou gravando esse vídeo dia 14 de agosto, às 11h30 da noite. Então, a recém há poucas horas atrás que saiu a divulgação de resultados do Banco do Brasil. Por isso que ainda não aparece aqui a queda que provavelmente vai ter amanhã, porque amanhã é sexta-feira, amanhã o mercado vai reagir, eu acredito, não sei, daqui a pouco mais a gente, quando sair esse vídeo aqui, vocês já vão saber. Eu acho que vai cair uns 10% no primeiro dia. Se eu tiver errado, vai envelhecer mal essa fala, mas eu acho que não. Baseado numa experiência aí que a gente teve recentemente com o Bradesco, onde ele também apresentou um resultado tenebroso, caiu 10%. Porém, eu acho que realmente vai derreter esse resultado aqui, e é isso. Mas bem, vamos considerar aqui que a gente tenha de fato essa queda de 10% e que o banco siga caindo
para em torno de R$ 15. R$ 15 vai ser a mesma cotação que a gente teve pela última vez em 2022, certo? Então, uma oportunidade aí de muito tempo que não se via algo do gênero. Com relação ao payout do Banco do Brasil, também vai ser reajustado, certo? A gente tem aqui um gráfico do payout. Atualmente o payout está em 60%, ele vai ser revisado para baixo, o payout vai descer para uns 30%, 40% de payout, certo? Então, são valores que, vamos até caçar aqui, ó, 2021. 2021, 22, Banco do Brasil pagou um payout nessa casa aqui. Então, bem abaixo do que a gente estava acostumado nos últimos 2 anos, onde ele pagou 56% e 60% de dividendos, de payout de dividendo, né? Porém, a gente vai revisar isso para baixo, vai ser bem menor nos próximos trimestres. Uma coisa também que a gente deve se atentar aqui é que para uma empresa que estava pagando, que tinha um lucro X e distribuía 60% desse lucro X, só que agora o lucro é metade e vai distribuir 2/3, a gente está falando em um dividendo que vai vir em 1/3 para o próximo ano, certo? Então o dividendo deve ficar em torno de 60% a 70%. Ou seja, se a gente fizer uma estimativa aqui, a gente está tirando um dividendo que hoje é de 2,60 e a gente está reduzindo ele para casa de 80 centavos a R$ 1, certo? É despencar para o mesmo dividendo que a gente tinha aqui nesses anos de 2021. Então são anos sombrios que tem pela frente do Banco do Brasil, porém, assim que a nossa querida Selic voltar a cair, a gente consegue ter uma expectativa de um retorno do Banco do Brasil. Hoje a gente está no pico da Selic que a gente não via desde 2006, certo? Porém, isso tende a ser reduzido. No entanto, uma coisa importante a se notar. A Selic cai muito pouco. Cada barrinha aqui é uma margem, é um encontro, né? Então, são 45 dias que separam cada uma dessas barrinhas. Então, aqui, por exemplo, desse começo dessa queda de 2015 até o fim da queda aqui, foi em torno de 2 anos, quase 2 anos para realizar toda essa queda. Então, a gente está falando que para a Selic sair daqui e chegar nesse nível aqui são mais 2 anos. Então, vai um tempo, vai um tempo. E a gente vê que ele geralmente fica alguns encontros aqui, ó, alguns encontros estabilizados, certo? A gente pode viver esse mesmo período para só depois começar a cair. Então, por exemplo, a gente pode passar mais um ano estabilizado para só depois ter mais 2 anos de queda. Isso a gente está falando de 3 anos para o banco voltar. Porém, a gente investe aqui para o longo prazo e 3 anos para a gente faz totalmente parte do jogo. A gente recupera, faz preço, compra um monte durante 3 anos e depois vai ter anos para aproveitar a oportunidade e fazer o que você desejar, se você quer vender ou não, fica com a sua ação ou quer ficar com o dividendo, quer vender e realocar em outra coisa. Porém, isso é só estratégia, mas eu acredito que vai em torno de 5 anos para isso. Bom, vindo para a próxima empresa aqui que a gente vai analisar hoje, que liberou também o resultado, é a Vale, certo? Bora puxar ela aqui. Vale 3. Já posso até, essa aqui já atualizou o gráfico, né? Não foi hoje que saiu os resultados. PL de 8,38, preço sobre valor patrimonial de 1,13, dividend yield de 8%. Deixa eu puxar aqui do gráfico padrão, cotação padrão. Ó, para quem não sabe também uma curiosidade, cotação ajustada aqui do investidor 10, ele leva em consideração o pagamento de dividendos, certo? Então aqui considera pagamento de dividendos e aqui não leva em consideração, é a cotação bruta mesmo, é o que vale e fim de papo. Então a gente tinha uma empresa que em 2020 valia basicamente o mesmo tanto que vale hoje e deu uma esticada de 100% em questão de meses. Porém, depois disso, a gente foi tendo uma desvalorização do minério de ferro, foi tendo trimestres piores, né? Por conta disso, diminuição do preço da commodity. A China, que era a principal importadora, vem deixando de comprar o mesmo caminhão de ferro que comprava antes, comprando menos. Apareceu algumas concorrências, porém, a gente sabe que esse ciclo da China vai voltar uma hora ou outra.
A Vale consegue encontrar novos fornecedores, a Vale é uma empresa muito boa, muito sustentável, tem muito tempo de mercado e não vai ser hoje que ela vai acabar, na minha visão. Porém, vamos para a análise aqui do trimestre dela. Deixa eu puxar aqui embaixo. Ó, dando uma olhadinha aqui de trimestre, que isso é uma coisa muito interessante, a gente consegue ver que ela conseguiu subir o lucro dela, o lucro líquido, de 8 bilhões para 12 bilhões. Isso é um aumento de basicamente em torno de 50%, certo? 50% num cenário onde o minério de ferro está estagnado, basicamente. A gente está aqui com esse mesmo preço desde março de 2024, a gente está com a mesma cotação basicamente do minério de ferro, sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, mas estagnado basicamente. E mesmo assim ela conseguiu ter um aumento na distribuição na receita de lucro, certo? Então é um resultado extremamente atrativo para a Vale. Isso deve fazer com que a ação tenha uma suba no próximo período. Porém, eu acredito que o sucesso da Vale virá quando a gente tiver um novo ciclo de alta aqui do minério, como por exemplo nesse período aqui de 2021, onde o minério foi para 213. É cíclico, o minério sobe, desce, não é uma coisa constante, porém a gente vai ter oportunidades como essa e eu acredito que quando chegar, aí é um período de você realizar o seu resultado. Indo para a terceira empresa aqui que a gente vai analisar hoje do ciclo, sem perder muito tempo, que aqui a ideia é fazer uma síntese de cada uma dessas três empresas que foram as que tiveram os três principais resultados divulgados. Para falar mais específico sobre cada um, a gente faz um vídeo à parte para não delongar muito, certo? Puxar aqui da querida Petro. Bom, aqui na Petro a gente já vê que o cenário é um pouco diferente das outras empresas, certo? Quer dizer, da última empresa, né, da Vale, porque ela é mais semelhante ao Banco do Brasil, que foi um resultado ruim. Na Petro aqui a gente teve uma queda do lucro líquido, certo? A gente também tem uma relação aqui com o preço do barril de petróleo, que está em baixa. Vou puxar aqui um gráfico mais esticado do barril. A gente não está no pior preço, né? Nesse período aqui de 2020 o barril derreteu, mas isso aqui foi meio à pandemia ali. Na verdade começou até um pouco antes da pandemia, eu lembro desse período que algumas pessoas estavam falando que o petróleo não ia valer mais nada, que o barril ia derreter, que não ia mais importar. Porém, tudo recupera, chegou a bater um pico aqui depois que foi muito positivo para a Petro, porém também está estagnado atualmente. A gente está num ciclo de commodity intermediário, tanto do petróleo quanto minério de ferro. Então acaba que para a Petro aqui fica meio patinado o lucro atualmente. Porém, isso acaba punindo as ações, certo? Então, eu acredito que não seja um preço, atualmente não seja um preço atrativo para você entrar na Petro, porque por conta do risco governamental que a gente tem hoje, estatal, a gente não sabe como vai seguir nesses próximos meses. Porém, se a ação continuar caindo, eu farei um vídeo aqui apontando uma oportunidade, porém eu acredito que seja ideal você comprar com preço sobre valor patrimonial em torno de 0,7, 0,8, que você teria 20, 30% de desconto no valor patrimonial para você conseguir uma venda aqui em torno de 1.3, 1.2. Certo, pessoal? Isso aqui foi um giro bem rápido sobre os resultados do segundo trimestre dessas três empresas. Espero ter ajudado vocês, dado uma guiada aqui, foi bem sintético, da forma que eu espero que tenha sido mesmo. Agradeço a atenção de todo mundo até aqui. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Se inscreve aí no canal para fortalecer, para a gente conseguir bater 1000 inscritos até o fim do ano. Se Deus quiser, vai dar certo. Estamos trabalhando duro para isso. Valeu pela sua atenção até aqui.